Cuidado com seus hábitos, pois eles se tornam o seu caráter. E cuidado com o seu caráter, pois ele se torna o seu destino. Os seres humanos são seres de costumes. Os costumes nos dão mais segurança por nos sentirmos em terreno conhecido. Ele é a repetição de um ato que se torna regra. O hábito é a rotina que, por se repetir regularmente, tende a acontecer inconscientemente. Para desenvolver um hábito novo, precisamos ter um plano de ação e disciplina. Na vida espiritual, os hábitos são chamados de disciplinas espirituais e buscam desenvolver o nosso interior. Os hábitos espirituais nos proporcionam um programa gratificante que nos conduzirá ao equilíbrio, à gratidão, à integridade, à generosidade, à celebração da vida que Deus deu para todos nós. Hábitos, passos rumo à transformação. Vamos dar então sequência a essa série chamada Hábitos rumo à transformação. Essa série tem nos ajudado a refletir sobre a nossa vida, não é? Sobre a administração do nosso tempo, sobre a nossa relação com as pessoas, sobre a nossa relação com Deus e com Sua Palavra. E a intenção dessa série não é apenas munir você de vários conhecimentos sobre as disciplinas espirituais, mas eu não sei para você, mas para mim tem sido uma oportunidade de reavaliar a minha vida, reavaliar as minhas práticas e os meus hábitos. E que seja mais uma vez essa manhã, essa oportunidade de você parar diante da palavra e honestamente permitir que o Espírito Santo te ajude a fazer uma autoavaliação sobre a sua vida, sobre as suas prioridades. E, se necessário, tomar decisões aqui importantes sobre a mudança de curso que precisa acontecer na sua vida para que a sua vida se torne ainda mais alinhada com a palavra de Deus e com a vontade de Deus para você. Amém? Hoje nós vamos falar sobre duas disciplinas ao mesmo tempo, porque elas estão muito ligadas. Nós vamos falar sobre mordomia e vamos falar sobre simplicidade. Uma é resultado da outra. A mordomia, o conceito doutrinário básico da mordomia é muito simples. A mordomia nos diz que, o princípio bíblico da mordomia nos diz que Deus é dono de todas as coisas. Salmo capítulo 24, versículo 1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Tudo pertence ao Senhor, inclusive nós que fomos criados do pó da terra, nós que somos Adão, aqueles que foram tirados da terra, tudo pertence ao Senhor. E é isso que a mordomia cristã diz, que o Senhor é dono de tudo. E Ele é dono por direito de criação, porque foi Ele que criou todas as coisas, mas Ele é dono também por direito de preservação, porque todas as coisas, visíveis e invisíveis, só subsistem porque Ele sustenta. Amém? Todas as coisas pertencem ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo diz: o que você tem que não tenha sido dado a você? O que você tem que não tenha sido dado para você? Então, se tudo é dele, nós deveríamos pensar o tempo todo, nos vermos não como possuidores. E essa é uma coisa muito forte nos nossos dias. As pessoas estão se vendo cada vez mais como donas de si, donas do seu próprio corpo, meu corpo, minhas regras, não é isso que se diz por aí? Dono de si, possuidor dos seus bens,
gloria-se muito nos dias de hoje sobre o lugar onde você chegou profissionalmente, economicamente, pelos seus próprios méritos. Logo, você então é dono de tudo que você tem, e se você é dono, você faz com tudo isso aquilo que você quiser. O dinheiro é meu, a vida é minha, eu não tenho que dar conta de nada para ninguém. Não é isso? Não é esse o sistema de valor do mundo que nós vivemos hoje? Por isso é tão desafiador nós olharmos hoje para a palavra de Deus e entendermos, no mundo em que nós vivemos, como nós podemos praticar a mordomia cristã. E como é possível, então, vivermos dessa maneira, nos enxergando não como possuidores, mas como mordomos e administradores de coisas que o verdadeiro dono nos confiou. Tudo o que somos, como nós cantamos hoje aqui, tudo o que temos deve ser sacrificado e oferecido àquele que de fato é o dono. Como seria a nossa vida se isso fosse uma verdade absoluta para nós? Se nós realmente enxergássemos que tudo o que somos, o nosso tempo, o nosso talento, os nossos potenciais, as nossas capacidades, os nossos recursos, as nossas posses, se tudo isso realmente nós entendêssemos, pertence a Ele e Ele usa como Ele quiser. Como seria a nossa vida se isso realmente fosse uma verdade? E por isso que eu disse que uma dessas disciplinas está intimamente ligada à outra, porque a simplicidade é o resultado de uma vida que entendeu a mordomia. É a mordomia colocada em prática. Viver uma vida simples. E uma vida simples não é sinônimo de voto de pobreza, de passar necessidade. Não é. Vida simples tem a ver com suficiência. Vida simples tem a ver com ter a capacidade de discernir o que é de fato essencial para nós vivermos e o que é supérfluo. Vida simples, Mário Sérgio Cortella disse isso. A vida simples é a vida em que você tem o suficiente para viver, para garantir um futuro e para compartilhar. Amém? Princípio tão importante que nos livraria de tantas dores, tanta ansiedade nos dias de hoje. Muitos dos nossos problemas emocionais têm a ver com a insegurança que nós temos a respeito de quem Deus é. Porque nós estamos depositando a nossa confiança nas nossas posses, nos nossos bens e no nosso dinheiro. Isso acontece porque nós temos um coração corrompido. É isso que nós vamos ver no texto daqui a pouco. Mas como nós cantamos hoje aqui, nós queremos nos parecer com Jesus. Amém? E Jesus foi o maior exemplo de uma vida simples, que viveu com o suficiente e que foi alguém que compartilhava o tempo todo aquilo que ele tinha de todas as maneiras possíveis. E nós vamos aprender com Jesus. E nós vamos aprender com aquilo que Jesus diz no Evangelho sobre como é possível vivermos hoje uma vida simples, nesse mundo profundamente materialista e consumista que nós vivemos. Nós vamos ler em Mateus, no capítulo 6, a quarta parte daquilo que nós chamamos de sermão
do monte, onde Jesus ensinou diversas coisas. Se você quiser ir abrindo aí, Mateus capítulo 6, onde Jesus ensinou diversas coisas práticas sobre a vida do discípulo do reino de Deus. E é interessante que nesse sermão, que é o mais famoso de Jesus, eu não sei se você sabia disso, mas a maior parte dele foi destinada a esse assunto que nós estamos tratando hoje aqui. São 14 versículos tratando do mesmo assunto. E os estudiosos do Novo Testamento chamam esse trecho do Sermão da Montanha de espiritualidade versus materialismo. Ou, em outras palavras, Deus versus Mamon. E esse trecho que nós vamos ler aqui, do versículo 19 ao versículo 34, ele coloca uma coisa duríssima para nós. Eu não sei se você consegue perceber os momentos em que o Evangelho nos encurrala. Esse aqui é o momento em que nós somos encurralados pelo Evangelho, porque Jesus diz o seguinte aqui: não há possibilidade de servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Mamon é a representatividade, a representação do dinheiro. É o Deus que personifica o dinheiro. Então veja que questão seríssima. Servir a Deus e a Mamon não é como se fossem dois caminhos na mesma direção, porém, pouco diferentes. Por aqui, sirvo a Deus, mais ou menos por aqui, eu sirvo a Mamon, e estamos indo mais ou menos na mesma direção, não é? Para Deus é para cá, e Mamon é para cá. São sentidos completamente opostos. Não há como servir, não há como fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. E é uma questão tão séria, porque não é simplesmente a respeito de qual caminho você está... Perceba isso. O que Jesus está dizendo não é a respeito de qual caminho você está escolhendo para a sua vida, mas é a qual Deus você está se dobrando. A que Deus você está servindo e vivendo para Ele. Por isso que é muito importante pararmos hoje aqui para realmente avaliarmos a nossa vida, os nossos passos, as nossas prioridades, as nossas decisões, para... se o Senhor quiser fazer qualquer tipo de mudança na nossa vida, que o Espírito Santo venha fazer. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor, Espírito de Deus, fala conosco. E faça o que o Senhor quiser. Um desafio enorme diante de nós aqui, Senhor. Realinharmos a nossa vida. Se entre nós, Senhor, se na minha vida existem traços de que estou colocando o materialismo em primeiro lugar, se estou dedicando a minha vida a Mamon, ao dinheiro, às coisas, ajuda-me, Senhor, a me arrepender, Deus, e de uma forma prática apontar a minha vida em uma direção oposta. Faz isso em mim, faz isso em nós, faz isso no meio da sua igreja, para a sua glória, para o bem desse mundo em que nós vivemos. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém. O primeiro texto que nós vamos ler nos ensina essa verdade. Um discípulo do reino, ele não acumula. Vamos ler Mateus capítulo 6, 19 a 21. O texto está projetado aqui se você quiser acompanhar. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Um discípulo do reino de Deus, ele não acumula. E olha que risco nós temos aqui. A afirmação talvez mais desafiadora desse texto, desse trecho
de Mateus capítulo 6 é: onde estiver o seu tesouro, estará também o seu coração. E o nosso coração é corrupto, nós sabemos disso. Nós temos um coração contaminado, ou seja, a nossa inclinação natural é nos dedicarmos a tesouros enganosos, tesouros terrenos, tesouros que vão passar nessa vida. Um desafio enorme para nós, e o que esse texto também nos diz, e a recomendação para você não acumular, é que quanto maior for o seu tesouro na terra, proporcionalmente será o poder dele de governar a sua vida. Sabia disso? É o que está dizendo aqui no Evangelho. Por isso, Jesus diz: não acumulem tesouros nessa terra, porque onde estiver o seu tesouro, estará também o seu coração. Um exemplo disso é aquele papo que Jesus teve com o jovem rico. Vocês lembram disso? Aquele que chegou dizendo que cumpria todos os mandamentos desde a sua infância. E Jesus disse para ele: olha, te falta uma coisa, vai, vende tudo o que você tem, doa para os pobres. E o texto diz que ele se entristeceu no seu coração, porque ele tinha muitos bens, muitas propriedades. É óbvio, ele não fez e não seguiu a Jesus. O que esse texto quer dizer? É pecado ser rico? Não é pecado ser rico, certo? Inclusive, se você for fazer um belo churrasco agora na hora do almoço, estou na área. Não é pecado ser rico. Agora, o texto nos alerta: quanto maior for o nosso tesouro nessa terra, maior é o poder que ele tem de seduzir o nosso coração. E foi isso que aconteceu com o jovem rico. E quando Jesus está dizendo para ele: vai e vende tudo que você tem, ele não tem essa mesma ordem para todos nós. Ah, ser cristão então significa vender tudo o que tem? Não. Jesus tem uma intenção aqui quando ele diz isso para esse homem. É bem possível que Jesus realmente não queria que ele de fato praticasse dessa maneira, mas o que Jesus estava dizendo é o seguinte: Jesus estava denunciando o Deus do coração daquele jovem, percebe? O entendimento que nós estamos até aqui, quando Jesus olha para ele e fala: vai e vende tudo que você tem. O que Jesus está fazendo é: olha, você tem outro Deus. Você serve a outro Deus, você vive para outro Deus. E o que Jesus queria fazer é que aquele garoto percebesse naquele momento que ele estava adorando a outro Deus. E o que Jesus está dizendo não é simplesmente vende e doa. Jesus está dizendo o seguinte: abandona esse Deus. Deixe para trás esse falso Deus que te dá essa sensação de poder, essa sensação de segurança, essa sensação de estabilidade. Vem e me segue. Mas ele foi incapaz de fazer. Lutero disse que o Deus de um homem é aquilo que ele mais ama. Esse rapaz amava as suas riquezas acima de qualquer outra coisa. E nada pode ocupar o lugar do Senhor no nosso coração. E a mordomia é uma maneira de praticarmos esse desapego para com as coisas que podem seduzir o nosso coração. Um discípulo do reino, ele não acumula. Próximo ponto é: um discípulo do reino, ele tem olhos simples. E agora nós vamos ler Mateus capítulo 6, 22 a 24. O texto diz assim: os olhos, interessante, perceba que Jesus está falando sobre olhos dentro desse contexto de materialismo, de dinheiro, de acúmulo de bens nesse mundo. E ele diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são.
Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O que os olhos têm a ver com isso? A Bíblia nos apresenta de diversas maneiras diferentes que os nossos olhos são, muitas vezes, instrumento de cobiça e de concupiscência. Os nossos olhos, aquilo que nós vemos e desejamos. E aquilo que o texto está dizendo, eu gostei muito de uma outra tradução proposta por Champlin, que é um estudioso do Novo Testamento aqui. Ele disse o seguinte, que olhos bons, que é aquilo traduzido para o português por olhos bons, no grego clássico quer dizer também olhos simples, que significa também simplicidade de propósito. Os olhos enfermos são cobiçosos. Os olhos enfermos veem e desejam e nunca se fartam de desejar e adquirir. Mas os olhos simples são olhos saudáveis. Simplicidade de propósito. Quais são as suas ambições? Interessante que nós vivemos também num mundo que nos encoraja muito a ter ambições, não é? Ter grandes ambições. O seu futuro é do tamanho dos seus projetos e as suas ambições. E eu acho que nós temos mesmo que ter ambições e projetos para a nossa vida. Agora, pergunto para você, as suas ambições, você tem também ambições no reino de Deus? Ou todas as suas ambições são a respeito dessa vida, desse mundo? Quais são as suas ambições no reino de Deus? O que faz queimar e arder no seu coração a respeito do reino de Deus? Esses são olhos simples, de pessoas simples, que não estão sendo consumidas, tendo as suas almas consumidas pelas ambições desenfreadas do mundo, da competitividade, da correria, do desgaste que nós somos praticamente forçados a viver nos nossos dias. Olhos simples são olhos de contentamento, de satisfação, que não estão o tempo todo sofrendo pelo pouco que ainda não temos, mas se alegrando com o muito que já temos. Olhos gratos, olhos satisfeitos, olhos simples. O terceiro ponto para nós aqui é que um discípulo do reino, ele não é autossuficiente. Nós vamos ler do verso 25 até o verso 30. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Nós temos aqui mais uma vez uma confrontação de valores, a autossuficiência versus dependência de Deus. A palavra mamon, que nós falamos lá no início, nós não podemos servi-lo, não é? A palavra mamon significa também aquele em quem se confia. Pesado isso, não é?
dinheiro, mamon, aquele em quem se confia. E como disse no início, nós, como sociedade, hoje estamos colocando toda a nossa confiança e esperança, não no Deus que cuida de nós, mas no quanto somos capazes de acumular aqui nesse mundo. E existem dois perigos muito grandes, se queremos viver dessa maneira. O primeiro deles é que esse sentimento de segurança que você pode ter sobre o quanto você já acumulou na sua vida é pura ilusão, porque a qualquer momento a sua vida pode virar de cabeça para baixo. É verdade ou não é? Já ouviram o Roda Viva do Chico Buarque? Ontem eu estava limpando a minha casa lá, o chão, e aí, tocando o Chico Buarque na caixinha de som, chegou visita. Aí a Tânia falou assim, abaixa, 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 abaixa. Eu falei, amor, o pastor não pode escutar Chico Buarque, poxa vida? E aí tava tocando essa música lá. Esquece as opiniões políticas, ok? Vamos focar na música aqui, foca na música. Essa música Roda Viva, Chico diz assim, a gente quer ter voz ativa e no nosso destino mandar, mas eis que vem a roda viva e carrega o destino para lá. É isso mesmo, uma forma poética, ele está dizendo o seguinte, o nosso destino não está, nós não temos o controle. Não há nada que você possa acumular ou ter que vai garantir para você que a sua vida vai ter tranquilidade. Nós sabemos disso. Quanta gente muito rica que nós conhecemos tem sofrido e sofrido tanto. E ao mesmo tempo, quanta gente tão pobre que você conhece vive uma vida plena e satisfeita. Não é verdade? Nós não temos essa sensação de segurança que os bens e o dinheiro podem dar para você. É pura ilusão, porque o nosso destino não está nas nossas mãos e o nosso dinheiro não pode comprar tudo. É isso. E outro perigo de confiar ou de não ser dependente de Deus, mas ser autossuficiente, é que nós nos afastamos do nosso Pai. Não é assim? Os nossos filhos, quanto mais independentes eles se tornam, mais distantes de nós eles ficam, não é? Aí daqui a pouco casa, aí daqui a pouco vai morar longe, processo natural da vida. Agora vamos entender isso à luz dessa relação nossa com Deus. Quanto mais independentes, menos oração, menos busca. Deixa eu contar uma história rapidinho para vocês, de quando eu era jocumeiro. Fui jocumeiro, fiz jocum e tal. E aí, nos primeiros meses, eu estava aquela coisa de aprender a ouvir a voz de Deus, né? E tal, sempre uma necessidade de fazer uma oferta e tal. E eu fui fazendo, tem uma situação toda lá do baixo, muita gente já conhece essa história, que eu fui lá comprar, era exatamente o meu dinheiro, eu fiquei totalmente sem dinheiro, e eu voltei para a base, para o lugar onde a gente ficava lá, sem dinheiro, e aí eu comecei a experimentar uma vida de dependência total, assim, para coisas muito básicas. Para vocês terem uma ideia, teve um dia que eu estava precisando tomar um banho, e eu não tinha sabonete. Você já ficou preocupado em se você vai ter sabonete ou não na sua casa? Eu estava precisando de um sabonete. E aí, eu estou lá no quarto. Rapaz, meu sabonete está acabando. E aí, orando lá com Deus, falei, Deus, que negócio é esse? É assim mesmo? Eu estava realmente te ouvindo, aquele dinheiro lá, aquelas coisas, agora estou aqui, Deus. E aí, eu orei. Como eu fazia tempo que eu não orava. Aí, daqui a pouco, vem um cara lá no meu quarto. Fabiano, foi, rapaz, eu estava orando lá no meu quarto lá. Rapaz, me desculpa, não sei se você vai ficar ofendido. Você dá um sabonete para alguém, né? É meu, né? Pode ser um recado, né? Se você ganhar o sabonete de alguém, pode ser um recado, certo? Mas aí ele bateu lá e falou assim, Fabiano,
Rapaz, eu estava orando lá no meu quarto. Bicho, primeiro, apareceu o seu nome na minha cabeça. E eu comecei a ficar incomodado com isso. Eu comecei a orar por você e Deus começou a colocar no meu coração assim, leva um sabonete para ele. Aí, de repente, eu falava, Fabiano, me desculpa, cara, não sei se vai te ofender e tudo, sei que você... Porque assim, eu me vestia bem, sabe? Eu passava imagem para as pessoas que eu não era um cara que precisava de um sabonete. Né? Aí ele foi e me deu o sabonete. Eu peguei o sabonete, bicho, entrei no meu quarto e falei assim, Deus, continua me ensinando a viver essa dependência do Senhor. Pô, olha só o que o texto diz. Ele diz o seguinte, o Pai Celestial sabe de tudo o que você precisa. O Pai Celestial sabe de tudo o que você precisa. E Jesus disse assim, olha, observem as aves do céu, observem os lírios dos campos, observem e aprendam com eles. Aprendam com essa ordem natural daquele que depende totalmente de um Deus que é Pai. Pai Celestial é a expressão que Jesus usa. O Pai de vocês sabe de tudo o que vocês precisam. E tem um detalhe que eu acho sensacional aqui a respeito sobre os lírios. Jesus fala assim, observem os lírios dos campos, que também não trabalham, que também não tecem. Mas eu digo uma coisa para vocês, nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza e com todo o seu poder, se vestiu como um deles. Sabe o que isso quer dizer? Você pode ter as melhores roupas, você pode ter as melhores coisas, mas a verdadeira beleza vem do Senhor. Amém? Você pode ter a melhor experiência culinária, todas as comidas à sua disposição, ir nos restaurantes que você gosta, comer de tudo, mas a verdadeira satisfação só Deus pode dar. A nossa satisfação não está nas coisas, nas experiências desse mundo, a nossa satisfação vem dele, é isso que o texto está dizendo. E Ele tem alegria em suprir as nossas necessidades, gente. Interessante que nós lemos Mateus capítulo 6, eu sei que você conhece o final desse texto aqui, nós estamos chegando lá. De olho na hora. É interessante que nós lemos assim, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós costumamos olhar para esse texto da seguinte maneira, bom, então eu vou buscar o reino de Deus, vou fazer a vontade dele, aí, então, como consequência, ele vai suprir todas as minhas necessidades. Mas quando você vai... Isso é uma maneira superficial de você interpretar a ordem lógica do que o texto está dizendo. Agora, quando você vai mais cavando fundo nesse texto, você descobre que é o seguinte, não é essa a ordem. Não é porque você vai fazer aquilo que Deus quer, ou buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que as suas necessidades serão supridas. É porque Ele supre, como Pai Celestial, que te conhece, sabe do que você precisa. É porque Ele supre todas as coisas para você, é que então você pode colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Faz sentido? Entende a diferença? Ele cuida de nós, independente, Ele cuida, Ele é Pai. Pai cuida. Pai cuida. Pai conhece necessidade, Pai tem alegria em dar para o filho aquilo que ele mais precisa. Pai tem alegria em fazer isso. Nós que somos pais, a Bíblia nos diz isso. Nós que somos pais imperfeitos, temos alegria de dar aquilo que os nossos filhos precisam. E o Pai do céu, Ele supre tudo. E porque Ele supre tudo, nós podemos ter confiança em colocar o reino de Deus em primeiro lugar e deixarmos a dependência das nossas coisas, do nosso dinheiro, das nossas posses. Um outro ponto é que um discípulo do reino de Deus deve ser diferente de um pagão. É o que o texto diz. Mateus 6, 31 e 32. Portanto,
Não se preocupem, dizendo que vamos comer ou que vamos beber, pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Pagão é um termo bíblico que define as pessoas que não têm esclarecimento sobre quem Deus é. Não conhecem a Deus. Os pagãos tinham seus próprios deuses, mas na sua relação com os seus deuses, eles não os viam como um pai, em primeiro lugar, sempre uma entidade distante desse povo. E eles também não tinham expectativas sobre a vida do futuro, sobre a vida do reino de Deus após essa vida aqui. Então, porque eles não tinham esse esclarecimento, eles viviam para desfrutar de todos os prazeres que eles pudessem aqui nesse mundo agora. Não sejam como pagãos que ficam correndo atrás dessas coisas, porque não têm esclarecimento sobre, em primeiro lugar, a paternidade de Deus, em segundo lugar, sobre o reino que está vindo. Quando nós estamos investindo os nossos recursos, o nosso tempo, tudo o que somos e tudo o que temos no céu, nós estamos acumulando tesouros no céu. É isso que o texto nos diz. E é isso que nos difere. Nós já disse isso agora há pouco. Nós vivemos num mundo cercado, governado pelo materialismo, pela lei do consumo. Agora, no que você é diferente das pessoas que te cercam? Nós não podemos nos assemelhar, nós não podemos viver como as pessoas que estão vivendo para adquirir, para consumir, para acumular. O texto diz, nós não podemos ser como os pagãos, que vivem para correr atrás dessas coisas o tempo todo, mas temos que construir, edificar o nosso tesouro no céu. E por último, um discípulo do reino de Deus tem, então, no reino de Deus, a sua prioridade. E aí nós temos mais a última confrontação, que é o reino de Deus e o reino do ego. A que reino nós estamos pertencendo? Só depois de ter entendido tudo isso, todas essas características de quem pertence ao reino de Deus, é que nós podemos colocar a mordomia e a simplicidade realmente em prática. Tudo começa, voltando lá no início, da nossa consciência. A mordomia é uma disciplina interna. Quando você realmente acreditar que tudo que você tem não é seu, você é apenas um mordomo e tudo pertence a Deus, esse processo vai começar na sua vida. Isso só será possível a partir desse entendimento. E o convite, voltando também à história do jovem rico, que convite maravilhoso de Jesus faz para ele. Jesus disse, olha, abandone esse Deus. Abandone a tua confiança nesse Deus. E Jesus disse, venha me seguir. Como se Jesus estivesse dizendo para ele, olha, você está vendo o que está acontecendo aqui ao meu redor? Pessoas estão sendo curadas. Pessoas estão sendo libertas. O reino de Deus está avançando. E se você quer participar disso, você tem que abandonar esse Deus que você serve. Volte-se para esse Deus e me siga e participe de todas essas coisas que o reino de Deus avançando representam. Esse é o convite para você, meu irmão. Não é simplesmente esse viver uma vida simples ou viver uma mordomia cristã para você apenas, mas é para que você possa então se dedicar ao reino de Deus, à sua justiça, ao cumprimento da vontade de Deus e a seguir a Jesus. Deixar para trás a vida de serviço a Mamon e voltar-se para a vida a serviço
do Rei Jesus Cristo, seguir os seus passos, compartilhar os seus bens, se desapegar das suas coisas, oferecer para o reino de Deus os seus recursos, o seu tempo, o seu dinheiro. Esse é o desafio. Como eu disse nos avisos, nós teremos uma disciplina prática essa semana, que é o bazar. Nós vamos doar coisas aqui para o bazar. E aquele lugar ali vai estar tão cheio que vai até ser difícil do Instituto poder vender as coisas. Mas eu queria, é claro, que você fosse muito além. Que você avaliasse toda a sua vida. E deixasse que o Espírito Santo mostrasse para você o que fazer com aquilo que Ele falou para você hoje. Vamos orar? Esse vídeo que você acabou de assistir faz parte da série Hábitos Rumo à Transformação. Nós conversamos sobre mordomia e simplicidade. Falamos que tudo que temos, tudo que somos pertence ao Senhor e nós devemos então usar a nossa vida, o nosso tempo e todos os nossos recursos para a glória de Deus. Muito obrigado por você estar acompanhando aqui as pregações da Igreja Vineyard Piratininga. E eu gostaria de convidar você a ir além de assistir as mensagens pela internet e nos visitar, conhecer a nossa igreja, ou então ir até uma igreja perto de você. Porque, como temos dito aqui repetidas vezes, nada substitui a vida em igreja e a vida comunitária. Deus te abençoe.